vermelho. Pode falar, excelência. Diga os seus setores. Tudo que você pensa. Eu acho que eu, como presidente do condomínio, vou fazer que ele o dedinho e tirar da reta. No meu governo vai ser 6 meses de férias, vai ter 5 horas de almoço e vai ser por povo, porque o povo tá comigo. Vocês vão votar nele. Bem, boa noite a todos que seguem aqui a página do Piquete, explorador do Estanhado. E hoje, dia 7 de maio, nós vamos fazer mais essa live, como já programado. E hoje nós vamos tratar de uma temática bem interessante, que é a vida social unionense lá nos idos de 60 e 70, ou seja, a vida social unionense nos anos 60 e 70, né? Então a nossa temática ela vai tratar de como é que o unionense ele se divertia, né, naquela época. Qual era as opções que os unionenses tinham para atividades de recreação, né, de lazer e entretenimento. Então nós trazemos a seguinte temática: clubes de terceira, a vida social unionense nos anos 60 e 70. Né? Então, por que clube de terceira? Porque a gente vai ver que esse entretenimento, essa vida social, ela também se baseava numa distinção social que havia na época, né? Segundo a convenção da época. Então, por que a escolha, né, desse recorte temporal de 1960 e 1970? Porque foi nesse período em que a vida social, né, de entretenimento, lazer, recreação do unionense, ela foi muito aguçada, né? Ou seja, apesar de hoje a gente ter muito mais opções, mas naquela época ela era muito mais representativa, ela tinha uma simbologia cultural muito maior, né? Então, assim, alguns fatores foram determinantes para que nos anos 60, 70 e 80, até 80, a vida social e união ela fosse bem movimentada, né? Primeiramente, nos anos 60 e 70, a União já disponibilizava de um equipamento de entretenimento e lazer, ou seja, alguns logradouros públicos já existiam, né? Já existiam alguns clubes. Por quê? Porque isso veio com o processo de modernização e urbanização da cidade a partir dos anos 30. Nos anos 30 e 40, a União ela se modernizou, né? Sobretudo nos governos do prefeito Filinto Rego. Então, lá em 1930, 40, nós temos, por exemplo, a chegada do primeiro trecho de calçamento, nós temos a construção de praças, sobretudo a Praça Getúlio Vargas, lá no final dos anos 30, e aí ela será muito determinante, né, para essa vida social unionense nos anos 60 e 70, isso a gente vai ver mais na frente. Né? Então, nos anos 50, a União já tinha uma infraestrutura, né? Então foi chegando os primeiros clubes sociais. Né? Os anos 50, por exemplo, foi um ano muito movimentado, né, de grandes eventos na cidade, de cunho mais voltado para a Igreja Católica, né? Ou seja, eventos realizados pela Igreja Católica. Né? Então, de 30, 40, 50, a União foi se preparando. Né? Outro fator determinante para que isso acontecesse nos anos 60 e 70 foi, por exemplo, a preocupação com que as gestões municipais nesse período tiveram como, por exemplo, a construção de logradouros públicos, de equipamentos de lazer, né, bem como a sua conservação. Então isso foi determinante para que os unionenses tivessem essa opção, né, essas opções para a sua vida social. Então, cabe lembrar, por exemplo, que nesse período, né, nessas duas décadas, nós tivemos, por exemplo, a construção do Balneário Apache, né, que pertencia, aliás,
o Comercial Esporte Clube, né? Diga-se de passagem, o primeiro clube social de União, fundado aí na década de 50. Nós temos a construção do estádio municipal, né? Nós temos a construção da Praça Gervásio Costa, ou Praça do Ginásio, como a gente chama. Nós temos também a urbanização, por exemplo, ali do Largo da Igreja Matriz, né? A urbanização ali, a criação da Praça Barão de Gurgueia, a construção das escadarias da igreja e a Praça Francisco Narciso, né? Que é aquele outro lado ali, o lado esquerdo da igreja, né? Ou seja, aquela área lá que é urbanizada, né? Onde inclusive nos festejos tradicionalmente se monta a barraca, né? da paróquia. Então aquela área ali ela foi toda urbanizada aí nesse período, né? Então dando condições para que essa vida social, né? ela ocorresse. E nós temos outra coisa, a conservação das praças, né? E aqui a gente entra, por exemplo, com o grande símbolo desse período, que foi a Praça Getúlio Vargas. Né? A Praça Getúlio Vargas é a praça mais tradicional da cidade, né? Construída aí durante o Estado Novo, e ela era sinônimo de beleza nesse período de anos 60 e 70. Era uma praça bem iluminada, era uma praça bem arborizada, era uma praça bem florida, né? E isso atraía as pessoas para o convívio na praça. E ela tinha um detalhe interessante, que era o coreto, né? A única praça da cidade que tinha um coreto. E esse coreto ele era bastante, ele era muito importante. Por quê? Porque ele foi criado justamente para apresentações, né? Para sarais, né? Declaração de poesias, né? Para a apresentação da banda de música, né? Da prefeitura. Então isso era uma atração da Praça Getúlio Vargas, né? Ou seja, tradicionalmente a banda de música municipal, criada nos anos 30, ela se apresentava no coreto da praça, né? Ou seja, geralmente durante as quintas-feiras e aos domingos, após a missa, né, à noite, a banda se apresentava, né? Então isso atraía muitas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas saíam da igreja e ficavam por ali, né? E aí a gente tem aquele ritual tradicional que acontecia na época, né? Inclusive isso não acontecia só em União, mas em outros lugares, que é o tradicional rodopio, né? O rodopio na praça, ou seja, as garotas, as moças, elas geralmente circulavam ali no centro da praça, ao entorno do coreto, né? No sentido horário, e os rapazes caminhavam já nas bordas da praça no sentido contrário, né? Então aí você tinha uma troca de olhares, né, entre rapazes e moças, e acabava gerando alguma paquera, né? E isso era romantizado, por exemplo, com a banda de música tocando no coreto, que entoava peças musicais, né? Então isso, por exemplo, nessa época nasceu muitos relacionamentos, né? Muitos casamentos surgiram nesse período, né? Ali no entorno da praça, né? Da Praça Barão de Gurgueia, né? Ou seja, era o símbolo dessa vida social unionense nesses anos 60 e 70, né? Muito por conta também da presença da banda de música da prefeitura ali se apresentando, né? Semanalmente, né? Quase que semanalmente. Lá no lado da Igreja Matriz, nós tínhamos também um aparelho de som, né? Uma amplificadora pertencente a uma senhora, né? A Lourdes da amplificadora, em que você chegava, pedia uma música, né? E ela tocava, né? Ou seja, tinha as cornetinhas, né? As caixinhas de som nos portes, e você chegava, às vezes oferecia essa música para alguma garota, né? Ou para namorada, então ela colocava aquela música, né? E isso atraía também as pessoas ali para a região do Largo da Igreja Matriz, né? Isso era um dos aspectos, era uma das opções que existia em União nesse período. E nós também tínhamos os clubes sociais, né? E aí aqui a gente vai entrar na seara dessa distinção social que havia na época.
Ali próximo, ao lado, na Praça Getúlio Vargas, a gente tinha o Comercial Esporte Clube, que era um clube de primeira. Por que um clube de primeira? Porque ele era tradicionalmente frequentado pelas pessoas mais abastadas da cidade, ou seja, pertencentes à elite política, social, econômica da cidade, né, os chamados brancos. Então, esporadicamente, outras pessoas, as pessoas pobres, frequentavam o comercial, né? Exceto algum evento específico, né, em que possibilitasse, por exemplo, esse acesso. Mas nós tínhamos o comercial como um grande clube de primeira, né, mas nós tínhamos outros também. Né? Por exemplo, nós tínhamos o Balneário Apache Clube, né, fundado aí no início dos anos 60 pelo próprio comercial, né, o próprio Comercial Esporte Clube. Era um balneário, né, ali no Morro da Piscina, no Morro do Apache, e que na época só entrava realmente quem era sócio, né, quem tinha dinheiro, né, quem era branco, né, propriamente dito. Então esses eram os clubes de primeira, mas você também tinha os clubes de segunda. Por que de segunda? Porque eram frequentados por pessoas abaixo dessa elite social econômica do município, né, pessoas pobres, mas tidas como decentes, né, pessoas decentes, pobres e decentes, né, naquela época não tinha classe média, né, as pessoas decentes frequentavam esse tipo de clube. Por exemplo, nós tínhamos o Clube Operário Unionense, né, que depois deu origem ao Gomalito, o Clube Gomalito, ali na pracinha da Semasco, pracinha dos Salles, ali no centro. E nós tínhamos também as famosas palhoças, que eram clubes, pequenas danceterias, né, uma casinha coberta de palha, onde a pessoa chegava, pagava uma cota chamada, né, um ingresso, e entrava para dançar, né, para conversar. E esses clubes eram frequentados por essas pessoas, né? Ou seja, pessoas classe de segunda, né? E havia a classe de terceira, né? Ou seja, na óptica da época, a bagaceira chamada, né? Que a gente conhece hoje, que eram clubes frequentados por pessoas da mais baixa classe social convencionada na época, ou seja, as curicas, que era a maneira pejorativa em que se referiam às pessoas, às empregadas domésticas, né? Os bebuns, os caboclos, né? Ou seja, as pessoas, os bebuns, né? Ou seja, meretrizes. Essas pessoas, geralmente, elas frequentavam esse tipo de clube, que era chamado, na época, de clube de terceira. Então, era muito movimentado. Então, tinha a opção para todos os gostos, né? Então tinha os clubes de primeira, os clubes de segunda e os clubes de terceira. Então esses clubes eles eram muito importantes, né? Por exemplo, durante o carnaval, porque até os anos 70, basicamente nós não tínhamos carnaval de rua. Os carnavais, eram nos clubes, né? Nos clubes sociais. Então você pulava carnaval nos clubes de primeira, nos clubes de segunda e nos clubes de terceira. Esses clubes de terceira, por exemplo, nós tínhamos dois bem famosos. O Clube do Luiz Sampaio e o Clube Estanhado, que depois virou Forno, né? Hoje a gente conhece lá ali onde era a antiga cabana. Esses clubes eles eram tidos como clube de terceira, né? Ou seja, se alguém se alguém da classe alta unionense, né? Ou esses que frequentavam esses outros clubes de segunda, entrasse num ambiente desse, né, a pessoa já era falado, né, por conta realmente dessa convenção que existiu na época, né. Então, esses clubes, eles se inseriam ali na área do entorno da atual delegacia, né, ali próximo à beira do rio. E isso tem uma simbologia, porque aqui a gente já entra para uma outra temática, né, uma outra realidade social dessa época, que é a existência dos bordéis, né, dos rendezvous, ou dos cabarés, no sentido que a gente entende hoje, né, que a gente conhece hoje. Ou seja, havia esses clubes sociais, né, havia as praças, e havia também os bordéis, né, ou seja, os cabarés, que, segundo que a gente
apurou, lá nos anos 40 para os anos 50, é que surgiu os bordéis em união, ou seja, os cabarés, né, nesse sentido que a gente conhece. E eles se concentraram justamente ali, na região da atual delegacia, né, ali entre as ruas Antônio Dioclésio e a Rua das Pedrinhas, né, ou Rua das Pedras, que a gente conhece hoje. Então ali nasceram os primeiros estabelecimentos. E isso tem uma explicação, né? Por que nasceu ali naquela região? Porque por esse período, anos 40, 50, a movimentação no Rio Parnaíba, ali no cais, ele era muito movimentado, era de muita movimentação, perdão. Por quê? Porque a gente ainda tinha muita atividade ainda no Rio Parnaíba, através das embarcações, que chegavam, né? Estacionavam no cais para, por exemplo, embarcar a produção extrativista do município, né? Geralmente essas embarcações, esses pequenos vapores, eles paravam por 1 ou 2 dias para o embarque, por exemplo, da cera de carnaúba, da amêndoa de babaçu, né? para embarcar couros e peles, né? Ou seja, o que existia na época de produção extrativista em União. Então esses barqueiros, os chamados porcos d'água, né, como eles eram chamados, eles frequentavam esses ambientes, ou seja, as meretrizes, elas se concentraram ali na região do porto. Boa noite, meu amigão Tiago. Boa noite, meu amigo. Então, essas meretrizes, elas se concentravam ali, né, porque durante essa estada de 1 ou 2 dias, esses barqueiros, esses marinheiros, entre aspas, eles frequentavam esses locais. Então aí surgiu os primeiros bordéis, né, nesse finalzinho de anos 40 e 50, né, início de 50. Mas só com o tempo, com a diminuição da atividade no Rio Parnaíba, né, atividade de navegação no Rio Parnaíba, essa zona meretrícia, ela se mudou para o centro, né, ou seja, foi para a área mais central da cidade. Então, dos anos 60 para 70, esse conjunto de estabelecimentos, né, de bordéis, de pequenas danceterias, bares, botecos, né, que atraía essa clientela, ela se transferiu ali para a área central, para o local que era conhecido por Barreiros. Muito parecido, Tiago, realmente, muito parecido com aquela obra Beira Rio, Beira Vida, né? A vida, basicamente, dessas mulheres, né, dessas meretrizes, era como aquela personagem lá do Beira Rio, Beira Vida. E é interessante, puxando aqui o gancho, que essas meninas, essas meretrizes, elas chegavam a esses ambientes por conta, a maioria das vezes, porque elas eram prostituídas, né, ou seja, eram estrupadas, abusadas sexualmente, perdiam a virgindade, e isso não era aceito pelos pais, né, que não aceitavam esse tipo de situação, e muitas vezes elas não tinham outra opção a não ser pedir arrego desses ambientes, né, desses cabarés, né, no sentido que a gente compreende hoje. Inclusive isso é retratado no livro da Maria Aidê Costa Medeiros, né, Aqui Também Se Vive, e que ela retrata a situação de uma personagem, né, no livro, de que realmente ela chegou no cabaré dessa maneira, né? Ou seja, ela trabalhava ela era uma curica, né? Ou seja, trabalhava na casa de família, ela foi estrupada, abusada pelo dono da casa aos 15 anos, e engravidou, foi expulsa da casa que ela trabalhava, foi expulsa pelos pais, e ela acabou não tendo outra alternativa senão virar uma meretriz, né, e morar num cabaré. Então, e olha que o livro da Maria Aidê, ela foi ambientada justamente nessa época, né, dos anos 50 para os anos 60. E a gente sabe que os personagens de Aqui Também Se Vive, eles são, na verdade, pseudônimos, né? Ou seja, são personagens que realmente existiram. Então, essa era a vida dessas moças, né, desse pessoal todo. Tiago, nós temos muitos relatos orais, né? Muitos relatos orais, e também já encontramos algumas coisas escritas também, né? Aí a gente vai juntando, né, esse quebra-cabeça, e a gente chegou nesse diagnóstico, né? Ou seja, de como teria surgido aí a zona meretrícia de União, né?
Então, nos anos 70, né, nos anos 70 e 60, esse cabaré ali na área central da cidade, né, no chamados Barreiros, que hoje é ocupado pelo conjunto residencial Esperança, ele concentrou muito desses estabelecimentos, né? Então você tinha muitos botecos, você tinha muitos bordéis, você tinha muitos bares, né? Inclusive, um dos relatos orais que nós coletamos, você tinha, por exemplo, se você quisesse comer uma galinha caipira, né, a melhor galinha caipira da cidade era servida lá num desses cabarés, que eu não vou aqui citar o nome. A mesma coisa era com a panelada. Vou comer uma panelada, vou lá no cabaré da fulana de tal, nessa mesma área central. Então, os anos 60 e 70 foram os anos áureos de ouro do Cabaré União, né? Ou seja, porque concentrou-se muito, se concentrou muito esses estabelecimentos. E aí é algo interessante, porque quando chegavam os festejos de São Raimundo Nonato, em agosto, era um período muito movimentado no cabaré, né? Sobretudo no Dia dos Vaqueiros, dia 29 de agosto. Por quê? Porque era um período de maior movimentação na cidade, né? Que vinham muitos turistas, romeiros, visitantes, unionenses ausentes, e vinham também as meninas de fora, né? Para atender essa demanda durante os festejos. Então você tem, por exemplo, um paradoxo, né? Entre ali uma festa tipicamente religiosa e o profano se aproveitando também da situação, né? Então, os festejos de agosto era um período em que rolava muito dinheiro lá, né? Então, muitas moças dizem que, inclusive, se apaixonavam, né, por alguns dos frequentadores, né? Tinha muito disso. Mas o cabaré de União, ele foi, a partir dos anos 70, ele foi perdendo força, né? Anos 80 resistiu, mas aí anos 90 e início dos anos 2000, essa atividade ela foi sendo suprimida, né? Hoje praticamente não há mais desses ambientes, mas fez parte dessa conjuntura social de entretenimento e lazer dos unionenses aí nos anos 60 e 70. Outro detalhe interessante, por exemplo, é a construção do estádio municipal, né? Foi construído um estádio, para os padrões da época, era uma das melhores praças de esportes do Piauí, né? Um estádio com arquibancada, com vestiários, né? Para a época, para o ano de 1972, na época da inauguração, era algo assim surreal. Então, proporcionou, por exemplo, grandes espetáculos, né? Atraiu grandes espetáculos para o estádio. Você tinha, por exemplo, nessa época, um unionense que era jogador profissional do River, que na época, anos 60, 70, era o auge, né? O River Atlético Clube. Você tinha, por exemplo, o zagueiro Birunga, e que por vezes o Birunga se apresentava com o River em algum amistoso lá no estádio municipal. Então isso era uma atração para as pessoas da época. Nós tínhamos o futebol de várzea de União nesse período, ele era muito desenvolvido, você tinha várias equipes, você tinha inclusive um clássico dos ricos contra os pobres, que eram Milionários, time dos ricos, quanto o Biranha, que era o time da pobreza, né? Das pessoas mais pobres. Então, com a inauguração do estádio, nós temos essas apresentações, né? Essas atrações futebolísticas. Outra questão muito avivada nesses anos 60 e 70 era os folguedos juninos, né? Então, uma tradição muito forte na cidade nesses dois decênios. Sobretudo a brincadeira do boi, do Bumba Meu Boi, né? Nós tínhamos vários boieiros, como eram chamados as pessoas que organizavam o boi, né? Em União você tinha muitos, praticamente você tinha um por bairro, mas tinha um que se sobressaía, né? Que era o boi dos mangarefes, ou seja, o boi do pessoal ali do mercado, do mundinho Jaibaras, né? Ou seja, era o boi dos homens, era o boi maior que tinha, né? De maior grandeza, mais ornamentado, né? E que eles se apresentavam nas ruas, né, nas portas dos brancos, ou seja, das pessoas mais abastadas. Então era algo muito bonito em que as pessoas acompanhavam,
né? E no final dos festejos juninos você tinha, por exemplo, a sangria do boi, né? Você tinha a matança do boi, né? Isso tudo simbólico. Então isso acontecia sobretudo ali na pracinha, próximo ali ao estádio municipal. Você tinha a sangria do boi, que eles faziam inclusive com uma bebida de coloração rubra e adocicada, né? Uma bebida alcoólica que era chamada de SOS, em que eles faziam a simbologia mesmo, né? da sangria do boi. Então depois eles bebiam esse sangue, né? Ou seja, essa bebida alcoólica. E por final você tinha a queima da carcaça, né, do boi. Você queimava o boi e aí as pessoas participavam muito, né, atraía muita gente. E isso com o tempo foi se perdendo, né? Essa cultura do boi, né, ela tipicamente do Piauí, infelizmente ela está em decrépito, né? Ou seja, praticamente no próprio município de União, né, hoje em dia não faz nem sombra para o tamanho dessa cultura que a gente tinha aí em meados dos anos 60 e 70. Né? A brincadeira do boi. O boi do Mundinho Jaibaras, por exemplo, ele foi criado basicamente ali no final dos anos 50. Né? O boi do Mundinho Jaibaras, ele, se não me engano, ele começou a desfilar em 1958. Né? Então, essa era a vida social do unionense nesse período, né, dos anos áureos da society unionense, como a gente costuma falar. Você tinha os logradouros públicos bem cuidados, sobretudo as praças, nós tínhamos os clubes sociais, né, e nós tínhamos esses festejos, esses folguedos juninos e outros também, datas cívicas sobretudo, muito valorizados. Então, nos anos 80 já, aí nós temos, por exemplo, um pouco do declínio do carnaval de clubes, né? Você tem o início do carnaval de rua em União já no início dos anos 80, com ali em 82 você tem a criação do Bloco dos Gatões, e nós temos o declínio, por exemplo, de clubes como o Gomalito, né? Que que muda de nome, de Gomalito vai para Mundialito. Nós temos a chegada do Clube Tropical, que diga-se de passagem, foi o primeiro clube, primeira danceteria de União a trazer um Globo de Prata, né? Isso para a época era uma novidade, atraiu muita gente, né? O Clube Tropical, para quem não sabe, fica ali próximo na mesma rua da Câmara Municipal, né? Ali para quem vai para o antigo supletivo, né? Acho que inclusive ainda tem lá o nome, Clube Tropical. Então nós temos, por exemplo, a Prisma Danceteria, né, que era uma palhoça, a Prisma Danceteria, e nós temos o famoso balão, né, que surge aí no início dos anos 80, né, ou seja, na década de 80 você já tem um declínio, por exemplo, de atividades no Comercial Esporte Clube, né, que se volta mais para o Balneário Apache, né. Então nos anos 80 já essa vida social unionense ela começa um pouco a declinar, né, em relação a essa década que nós tratamos, que foi a década de 60 e a década de 70, né, os anos de ouro da vida social do unionense, né. Então eu queria agradecer aqui as pessoas que assistiram e comentaram, né, o Enágio. O Fábio me contou, me referenciou lá aquela ideia dos quadrinhos e vai dar certo, né? Jesus Fernandes, Filho, meu amigo Tiago, né? E outras pessoas que entraram aqui e que vão posteriormente assistir esse vídeo. Pois é, Nájio, a Prisma ela morreu praticamente assim, né? Ela foi extinta ali no final dos anos 90, né? Você tem a extinção da Prisma, que rivalizava nessa época com o balão, né? Você tinha um balão curtição, e você tinha a Prisma, né? A Prisma ali na rua 7 de Setembro e o balão já na saída da cidade. Então o balão ele cresceu e a Prisma ela foi extinta, né? E hoje em dia praticamente nós não temos mais clube social, né? Ou seja, a vida social do unionense hoje ela nem se compara com essas décadas aí passadas, né? Sobretudo nos anos 60 e nos anos 70. Então, boa noite aí a todos, mais uma vez, e que na próxima semana nós estaremos tratando de outras temáticas aqui na página,
né? E que esse vídeo nós vamos posteriormente postar no YouTube. Então, boa noite a todos.